Olá pessoal, estamos aqui para falarmos de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Bom, para entender melhor, fazemos aqui então, um conjunto A, tá certo? Através de um diagrama de Venn e um conjunto B, ok? Vamos agora, através de uma função, relacionar o conjunto A com o conjunto B. A gente sabe que uma função nada mais é uma relação, entre duas grandezas ou entre dois conjuntos. Como a gente já viu no início, do nosso assunto função, a gente tem que esse conjunto A, é a minha variável independente e o meu conjunto B é a minha variável dependente, Lembrando que a minha variável dependente é x e a dependente é y, ok? Normalmente, os exercícios vêm explicitando o domínio e o contradomínio, Temos aí f de a em b, quer dizer que o domínio aí vai ser a, o contradomínio vai ser b, E a gente também vai ter f de r em r, onde o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais, que no caso é r, e o domínio também é o conjunto dos números reais, com exceção daqueles valores que, não, que x não poderá assumir, tá certo? Isso a gente vai ver mais à frente. A gente também tem aí f de n em n, certo? Quer dizer que o domínio é natural e o contradomínio também é natural. F de z em z quer dizer que o domínio é inteiro e o contradomínio também é inteiro. Bom, mas nem sempre, a questão poderá vir definindo o domínio e o contradomínio. Então, para isso, você faz o seguinte: o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais, tá certo? E o domínio vai depender da função. Vamos ver aqui um exemplo. Na função, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x, a gente percebe que x não poderá assumir todos os valores reais, tá certo? Por exemplo, x não pode ser zero, tá certo? Porque não existe divisão por zero, tá certo? A divisão por zero ela é indefinida, ok? Então aqui é um caso que o domínio, que existe uma restrição no domínio. Então o domínio aí ele vai ser o conjunto dos números reais, com exceção do zero. Um outro exemplo que a gente também poderá dar é quando tem raiz, Então, quando tem denominador e raiz, você já sabe que vai ter uma restrição, tá certo? Raiz porque não existe raiz quadrada ou raiz par de número negativo. E denominador, é por causa do zero. Então, nessa função aqui, f de x, igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 2. X mais 1 não poderá ser negativo, certo? Então, x mais 1 maior ou igual a zero. Você passa o mais 1 para o outro lado, ele muda de sinal. Então, x maior ou igual a menos 1. E o denominador não pode ser zero. Então, x menos 2 é diferente de zero. Novamente, você passa o menos 2 para o outro lado. Então, eu terei x diferente de 2. Tá certo? Então, quem é o meu domínio aí? Bom, o meu domínio aqui, nesse caso, vai ser x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1 e x diferente de 2. Ok? Esse vai ser o domínio dessa função aí, certo? Da outra função lá, que é f de x igual a 1 sobre x, no caso, x
não pode ser zero, né? Então x diferente de zero. Então o domínio dela será x pertencente aos números reais, tal que x diferente de zero. A gente também tem uma outra forma, né, de simbolizar isso. A gente pode colocar d de f, tá certo? Igual a os números reais menos zero, tá certo? É uma outra forma da gente representar, tá certo? Essa definição do domínio dessa função. Bom, pessoal, então resumindo, né? O meu domínio, né, vai ser o meu conjunto A, tá certo? Que representa a minha variável, né, independente, no caso x, e o meu contradomínio vai ser o meu conjunto B, né, que no caso minha variável dependente y. Vamos aprender agora, né, o conceito de imagem de uma função. Para isso, vamos utilizar novamente como exemplo aquela função f de x igual a 1 sobre x, tá certo? O domínio dessa função, só para lembrar novamente, é x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero, tá certo? Ou seja, o domínio são todos os números que pertencem a esse conjunto, com exceção do zero, certo? Vamos fazer aqui um diagrama de Venn para se tornar mais fácil a compreensão, né? E aqui eu tenho o conjunto A da minha variável x e o meu conjunto B da minha variável y, né? Vamos colocar aqui no domínio 1, 2, 3 e 4, né? Lembrando que nesse domínio só não pode ter o zero, tá certo? E quando o x for 1, né, substituindo ele lá na função, o y também será 1. Quando o meu x for 2, né, o meu y vai ser 1 sobre 2. Quando o meu x for 3, o meu y vai ser 1 sobre 3. Quando o x for 4, o meu y vai ser 1 sobre 4. Tá certo? Mas nesse contradomínio, né, também tem outros valores. Lembrando que o contradomínio são todo o conjunto dos números reais. Então eu vou ter aí também o número 4, eu vou ter o número 7, eu vou ter também nesse contradomínio raiz de 2, eu vou ter também nesse contradomínio o número 5, tá certo? Então, para ficar mais fácil a visualização, vamos colocar aqui de vermelho, né? O meu conjunto imagem, certo? Esse conjunto imagem, ele vai ser apenas os valores 1, 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Ou seja, vai ser os valores que têm uma relação com o conjunto A, né? Que está ligado aí, no caso, pela seta, né? A seta representa a relação. Então, em vermelho aqui está o meu conjunto imagem, que são os valores, né, de y quando eu substituo lá o x, né, pelos valores 1, 2, 3 e 4, tá certo? Vamos colocar aqui em azul, né, o meu contradomínio, que nada mais é do que todo o meu conjunto B. Os valores que deram y e também os que não deram, ou seja, meu contradomínio é o conjunto dos números reais, são todos os valores, tá certo? A imagem não, a imagem é somente aqueles valores, né, que deu na variável y. E o meu domínio aqui de verde, né, que no caso é o meu próprio conjunto A, são aqueles valores que x poderá assumir. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que tenham gostado e entendido, né, os conceitos de domínio, contradomínio e imagem apresentados na aula de hoje. Bom, um abraço e até mais.